Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um ambiente de desenvolvimento que eu utilizo aqui para trabalhar com LLM, dados e outras técnicas envolvendo inteligência artificial, tais como machine learning, enfim, tudo que gira em torno desse mundo. Vou mostrar para vocês que esse ambiente que eu escolhi, ele não é perfeito, vai depender do seu hardware, mas eu gostei dele por ele tirar o maior proveito possível do hardware que eu tenho. Então, eu estou utilizando o Fedora Linux 41, a edição Workstation. E por que eu gosto muito dessa edição Workstation? Porque ela tira um melhor proveito do meu hardware e ela também tem a possibilidade de uma instalação avançada de forma simplificada. O que seria isso? Eu vou dar exemplo para vocês da minha capacidade de disco aqui. Eu tenho 4 SSDs, só que esses SSDs eles estão funcionando em RAID 0. E no Fedora, essa configuração ela é muito transparente. Basicamente, você só adiciona os HDs, seleciona os HDs que você quer para o sistema e ele automaticamente vai gerenciar isso para você. No caso aqui eu tenho, ele me apresenta como se fosse só um único disco, mas na verdade são 4. E isso funciona de forma distribuída. Dessa forma, a escrita e leitura acaba ficando bem mais rápido e isso melhora em muitos processos. Uma outra vantagem é que ele é facilmente customizável, a interface consome poucos recursos e isso faz com que você tenha um melhor proveito do hardware do seu computador. Eu tenho aqui 1 GB, um Core i9, 13ª geração, 64 GB de memória RAM. Aqui, como vocês viram, 2,9 terabytes de SSD. Na verdade, são mais, é porque eu já baixei alguns modelos aqui, eles são bem pesados. E como é que eu fiz a configuração? Após baixar, eu busquei pelo configurações pós-instalação no YouTube e eu achei alguns vídeos bem legais do pessoal que já faz esse trabalho, então eu não vou mostrar isso aqui para vocês. E esse ambiente ficou bem otimizado. Então, eu configurei aqui, dei uma organizada nesse ambiente. E eu tenho aqui um banco de dados local para poder trabalhar, OBS Studio para fazer essa gravação que eu estou fazendo para vocês. Eu tenho informações aqui do meu IP, controlar containers aqui, testar minhas APIs que eu desenvolvo. E aqui eu também tenho um ambiente de central de missões, que esse aplicativo aqui ele é muito interessante, que você monitora, na verdade, vários tipos de recursos do seu computador, ou seja, quando você estiver executando uma coisa pesada, você saber, olha o uso aí da minha GPU, por exemplo, e da minha CPU, porque eu estou gravando com vocês ao mesmo tempo e tem um servidor de LLM aqui sendo executado. Quais são as desvantagens que eu acho desse sistema? Para você que precisa gravar constantemente, você vai perceber que ele não se adapta muito bem. Por exemplo, a minha câmera, que é uma câmera muito boa, não se adaptou muito bem. E ela não está tendo um melhor proveito desse sistema. Então, aqui, a ideia desse sistema é um workstation. Eu não uso esse computador para jogos, não uso para nenhum desse tipo de recurso. É simplesmente para trabalho. Então, você vai perceber que ele é legal para você ter esse ambiente. E eu estou usando aqui uma... Simplesmente minha configuração de app ficou assim. Eu estou usando o LM Studio para baixar os modelos. Então, se eu abrir aqui o meu LM Studio, ele baixa com imagem. Então, eu já peguei aqui e já fiz um processo de configurar esse ambiente aqui. Então, se você perceber, eu tenho o LM Studio aqui, já baixei os modelos. E você vai notar que tem vários vídeos aí na internet que indicam o Olhama. Inclusive, eu já indiquei o Olhama também. Agora, por que eu não estou usando o Olhama aqui?
o Olhama é muito bom, fica esse destaque, mas o LM Studio basicamente faz a mesma coisa que ele faz, tem acesso a uma quantidade enorme de modelos também, tá aqui, ó, uma quantidade enorme, muito mais do que o Olhama. E um outro critério que eu acho interessante nesse processo é que o Olhama ele me limita a baixar alguns modelos, por exemplo, modelos obliterados, que são modelos que são bloqueados. Então, eu uso o LM Studio, porque basicamente com o LM Studio eu posso pegar qualquer modelo aqui da Hang Faces. Então, é só acessar aqui qualquer modelo da Hang Faces. Perdão, posso buscar aqui por Models e buscar, por exemplo, por GUF, modelos GGUF. Então, todos os modelos que têm o GUF, por exemplo, eu posso simplesmente clicar nele. Ah, quero testar esse aqui. Aí você pode entender o que esse grupo de pesquisa aqui fez, quais foram as modificações, as especializações que eles fizeram. E você pode simplesmente vir aqui, clica aqui no copiar. Você pode vir aqui no LM Studio, colar aqui, ele vai processar e já vai dizer se isso roda ou não no seu computador. Isso é muito importante, você ganha muito tempo. Como vocês podem observar, eu tenho aqui esses modelos, eu tenho o QWQ 32B obliterado, ou seja, sem bloqueios, tenho o Quen é 2.5 Coder, que ele é muito bom para ajudar em codificação. Eu tenho o Quen 2.5 com o QWE Eureka desbloqueado, sem censura. Tenho o Quen Coder também aqui sem ser o obliterado, porque eu tenho dois, tá, gente? Eu tenho o obliterado é sem bloqueio, tá? Para quem não conhece. Eu gosto de comparar os resultados deles. Aí eu tenho o Gemma 327B obliterado, tenho ele o tradicional e tenho o FI4 da Microsoft, que é os que eu faço meus experimentos aqui. Então, quando a gente tem acesso a uma ferramenta dessa, ela pode aqui acessar tanto no chat aqui, como eu já mostrei em outros vídeos para vocês, quanto ativar uma API. Então, quando eu ativo aqui, ó, por exemplo, eu posso ativar, vou pegar o FI. Tomara que o vídeo não dê uma pane, né? Mas ele vai usar o recurso melhor aqui. Vou abrir e carregar esse modelo num formato de API. E como é que eu posso usar isso de uma forma assim mais elegante e até ligando outros modelos? Você pode usar uma interface que eu já apresentei para vocês, que é a OpenWebUI. Então, com a OpenWebUI, você pode acessar esses modelos. Então, aqui na minha configuração, eu estou usando o LM Studio para me gerenciar os meus modelos. Sacaram a ideia? Eu escolhi ele porque ele facilita para mim em vários aspectos, ele é muito bom. Eu posso instalar plugins nele para ele ter um desempenho melhor em relação aqui, ó, posso colocar runtimes dele para ele funcionar melhor com o CUDA, funcionar melhor com o CPU, enfim. Eu tenho aqui algumas opções, posso gerenciar recursos aqui também. Tá, então eu gosto muito dele, gosto de utilizar por causa disso. Ele facilita para mim na geração da API, que é aqui, ó, eu posso startar uma API, ela já startou, a API está startada aqui, funcionando. E agora, para usar o OpenWebUI, eu tenho duas formas, que é essa ferramenta aqui. Eu posso usar o OpenWebUI com um Docker, aí você teria que instalar alguns componentes do Docker para funcionar com sua GPU, ou você pode instalar em um ambiente Python. Então, para instalar num ambiente Python, basta seguir isso aqui. Então, eu já tenho um ambiente Python preparado e para configurar, gerenciar meus ambientes Python, eu uso o Anaconda Navigator. Então, eu uso o Anaconda Navigator.
Então, com o Anaconda Navigator, eu consigo gerenciar aqui os meus ambientes Python. Então, olha como tudo se integra, né? Você que está começando aí nessa carreira de dados, de inteligência artificial. Então, aqui eu tenho o meu ambiente Web UI, que eu segui o que, gente, para criar? Eu segui as orientações que estão aqui na própria documentação do, do projeto. Então, deixa eu abrir ele aqui no terminal, verificar se ele abriu. Web UI, qualquer coisa a gente executa ele manualmente. Ele não executou aqui, então eu vou limpar aqui. É só colocar assim, ó. Conda activate web UI. Pronto. Ele já está aqui no meu ambiente, né, que foi criado. E como é que eu criei o ambiente? Lá na Anaconda eu coloquei lá criar novo ambiente, coloquei o Python 3.11, que é o que ele exige, tá? E fiz esse processo pip install open web UI e ele instala. Então, assim que ele instala, eu vou até colocar o comando de novo para vocês verem aqui, que ele já vai estar com tudo isso aqui instalado, tá? Então, ele instala e depois você só digita o comando open traço web UI server. Aí ele vai executar. Ele vai executar tudo aí. Open Web UI. Então já está funcionando. Só percebam o seguinte: se você instalar via Docker, você vai notar que no Docker a porta de acesso é diferente, tá? No Open Web UI, você vai notar que ele está na porta 8080. Então, se você acessa aqui, ó, localhost, na porta 8080. Opa, ele foi buscar. Localhost, na porta 8080. Ok. Então, quando a gente entra, ele vai pedir um cadastro. E agora eu não sei se eu lembro a minha senha. Eu acho que eu fiz assim um e-mail. Isso eu estou digitando certo aqui, digitei. Agora eu digitei certo. Então, por exemplo, ele está executando, você vai ter o feedback dele executando aqui. Eu posso minimizar isso aqui. E ele já acessou. Então eu tenho aqui uma série de ferramentas, né? Só que ele não localizou nenhum modelo, porque você simplesmente vem aqui, ó. Eu vou aqui vir em painel admin, configurações, conexões e ele vai estar buscando por padrão Olhama. Você desbloqueia e a conexão que a gente quer é tipo OpenEA, que é essa aqui, que é você pode copiar aqui e a gente cola aqui. Cadê V1? A gente pode colocar aqui like OpenEA. Ah, tá. É aqui, ó. Pronto. Então a gente pode salvar isso aqui. Podemos deixar zero. Na verdade, ele não precisa de nada aqui na. Foi salvo. Ele está tentando acessar aqui. Espaço de trabalho. E ele vai carregar os modelos que você tem aqui. No caso, eu não tenho nenhum rodando aqui, ó. Deixa eu verificar aqui localhost V1. Vamos ver se ele pega aqui. Ok. Eu preciso do V1.
Ok. Ctrl C. Configurações. Configurações admin. Conexões. E aqui a gente coloca o V1 da OpenWebUI. Ele está tentando reconhecer uma chave, no caso. Vamos ver se ele... Espaço de trabalho, pronto. A partir do momento aqui na parte de cima agora deu certo. Então só para vocês terem ideia, no lugar da chave, como eu estou rodando no local, eu coloquei só um sustenido, né? Aquele jogo da velha. Então aqui eu tenho acesso a todos os modelos que eu baixei aqui. E com uma interface. Então por que que eu preciso de outra interface? Então só para vocês saberem, eu posso usar esse modelo, posso carregar, por exemplo, vou pegar aqui o Gemma 27B, ou seja, eu tenho aqui o modelo da Microsoft, o modelo do Gemma do Google e posso comparar os resultados dos dois em tempo real. Claro que se seu computador for capaz de executar os dois modelos. Então, por exemplo, o da Microsoft já me respondeu. O outro modelo aqui ele está sendo carregado. Observem aqui, ó, a gente tem isso em background, você consegue acompanhar. Lembrando que toda vez que carrega o primeiro modelo, ele carrega, ele sempre demora um pouquinho mais para carregar. Então ele deu um erro, não conseguiu carregar o modelo, não sei por quê. Vamos tentar carregar ele aqui, o 27B. Talvez é um erro de memória, porque eu estou usando muito a GPU na gravação. Provavelmente foi isso. Então eu posso tentar carregar um outro modelo, ver se ele carrega. Se ele carregar, eu faço um teste individualizado. Ou posso descarregar todo ele aqui, no caso, ó, não carregou. Ele está dando não está conseguindo alocar, talvez é por causa da memória que eu estou usando. Esses são modelos grandes, tá? Então é por isso que ele não está funcionando. Então só um está respondendo. Então para testar até com vocês essa funcionalidade dupla, eu vou pegar um modelo pequeno. Vou fechar aqui, ó. Posso pegar o Llama. Ó, o Llama 3.2 3B, eu gosto dele. Ele é pequenininho, vamos baixá-lo. Então perceba que ele já vai aparecer aqui, tá bom, gente? Eu vou baixar aqui. Demorar um pouquinho, mas a gente baixa. Então provavelmente ele não carregou os dois modelos por causa da memória RAM. Então a gente vai testar aqui. Vamos apagar esse chat para testar com o outro. Esse padrão é o que ele sempre vai vir carregado, porque foi o que eu carreguei aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Enquanto baixa, eu vou mostrando. Esse modelo foi esse que a gente pré-carregou aqui, tá? Na API, que foi o FI. Então, provavelmente, os downloads ficam aqui embaixo. Quando a gente tentou carregar os dois juntos, ele não conseguiu, né? Ou seja, não, o computador, provavelmente a memória RAM ou a GPU foi toda comprometida. Então, eu vou tirar isso aqui, vou atualizar, vou esperar ele se completar aqui no espaço de trabalho. Lembrando que ele tem Code Interpret também. Ele pode executar um código aqui em Python, por exemplo. E ele é legal. Essa ferramenta é legal por isso. Cadê o download? Já está terminando aqui, ó.
Eu não vou pausar o vídeo não, aí se você quiser nessa parte você acelera para o download. Vamos verificar se o problema é na aplicação ou na forma que eu estou carregando. Então, que essa vantagem de você ter vários discos em RAID 0 é que eu não me preocupo com o tamanho. Antes eu ficava me preocupando, vai lotar meu HD do sistema, ou coisa do tipo. Então, essa configuração foi ideal. Tá, ele já deu a opção de carregar o modelo, nós vamos atualizar aqui e verificar se ele já apareceu aqui. Llama, pronto, o Llama 3B Struct. Eu vou adicionar o FI4. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. Vou lá. Pronto, o FI respondeu e o Llama também respondeu. Olha só que legal. Então, os dois foram carregados aqui. Então, provavelmente aquele modelo que eu não tinha testado ele ainda ou está com problema ou foi uma questão de memória RAM mesmo. Então, basicamente a gente consegue ejetar aqui, ó. Você ejeta o modelo. A API está rodando. Vamos verificar se ela continua rodando quando a gente tira os modelos. Não, parece que ela não está localizando. Vamos verificar aqui. Pronto. Terminei de executar os modelos. Vamos apagar esse chat para ele não tentar carregar esses modelos. Vamos verificar se ele me mostrou outros modelos. O que a gente tentou usar foi o Gemma 327. Vamos dar um olá aqui para ele. Ele está sendo pré-carregado aqui. A primeira vez demora mais um pouco. Ah, tá. Então ele funcionou. Então, provavelmente o Gemma, mesmo sendo um modelo pequeno, ele exige muitas GPU. Olha aqui, minha GPU aqui embaixo, ela tá consumindo alto. Então, esse modelo é um modelo que foi proposto para funcionar em uma única GPU. Tá, gente? Então, aqui fica a dica desse ambiente. Então, eu só estou usando apenas esses dois softwares agora. Esse é meu novo ambiente para esse semestre. Vou usar e testar várias formas disso. Espero que você tenha gostado da dica. Tente configurar esse ambiente aí para você. Eu espero que Deus abençoe muito você e família. Te agradeço por acompanhar esse vídeo e muito obrigado e até o próximo.